Salve família, sou Diego Atalay e esse é o Blessedcast, o podcast mais abençoado da internet. E hoje eu tô aqui com Marcos Albuquerque, conhecido mundialmente como Ceará. E é um prazer estar com você aqui. Pastor também, né? Homem de Deus, que alegria poder estar trocando uma ideia com você aqui e te receber aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite. E eu queria começar te perguntando, Ceará, de onde do Ceará? Cara, antes de tudo, né, dar uma saudação especial a todos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família também, em nome de Jesus. Privilégio poder estar contigo aqui, Diegão, depois de um bom tempo, né, que a gente não se via. Verdade. A gente falou algumas vezes por mensagem, né? Isso, Instagram, exatamente, Facebook. Né? Mas quero te agradecer pelo convite e poder estar aqui e passando esse momento contigo, né, e com todo o teu público aí, o pessoal que te acompanha, né, e na verdade Ceará, né, cara, vem do meu estado, o apelido, e eu sou da região do sertão cearense mesmo, né, da cidade chamada Crato, fica bem no sertão do Ceará, lá no quase divisa com a Bahia, com Juazeiro da Bahia, então região muito carente, né, infelizmente, como muitas regiões do norte, né, dos seus estados, né, a região norte sempre tem essa cultura mais carente e não é diferente lá no Ceará, onde eu nasci. Então, essa é a minha origem, esse a minha área de nascença, justamente nessa região do Ceará, né, no Crato. Ceará é de Crato, então. Exatamente. Cidade interior. E como é que foi o seu lance com o futebol? Desde essa época de menino ali em Crato, você já gostava de futebol, já gostava do esporte? Ou você viu na televisão, se apaixonou por aquilo? Como que isso aconteceu? Porque eu fico aqui imaginando, né? A gente tá aqui na cidade grande. E de repente, tantas pessoas aqui que tem uma condição financeira, tem um pai que pode levar para o clube desde cedo, para o menino ficar ali e um olheiro observando, ou o empresário investindo, e de repente o jovem lá de Ceará, lá da cidade de Crato, interior, entrando nesse ramo e se destacando como você se destacou. Pois é, quando eu era pequeno, né, lá no Ceará, a gente tem uma cultura, vamos dizer assim, brasileira do futebol, né, cara? O futebol, ele permeia em tudo quanto é classe social, né, e em tudo quanto é região. Você vai em qualquer lugar, no Brasil você vê alguém ou jogando na rua, alguém num campinho, né, e alguém improvisando um espaço. Bem comum aqui. Eu tava vendo um vídeo hoje no TikTok do Simpsons, quando eles vieram no Brasil, né? E aí o Homer chegou no hotel e o pessoal foi entregar a chave pro um outro pessoal que tava hospedando, chutando, o outro dominou a chave, chutou, e aí, tipo assim, o que eles queriam passar é que a imagem que eles têm do Brasil é essa, que todo mundo anda chutando tudo, que tudo aqui é futebol o tempo inteiro, e é mais ou menos isso, né, que acontece aqui um pouco. Todo lugar que você vai tem alguém improvisando ali um futebol. Exatamente. E comigo não foi diferente, né? Eu sou o filho mais novo de 8 que os meus pais tiveram, 5 homens e 3 mulheres, né? 8. Então eu costumo dizer que eu sou a rapa do tacho. Minha mãe estava com caçula. 40 anos e 6 meses quando eu nasci. Então foi ali um descuido, né, do Paps e da Mames. Então vem o Marcos, né, mais conhecido popularmente como Ceará. Então lá na roça, né, eu morava a 10, 15 quilômetros da cidade mesmo de Crato, num distrito, né, e lá na roça a gente improvisava ali uma bola de meia, né, pegava algumas meias, enrolava ali, improvisava uma bolinha, improvisava com uma tampa de vamos dizer assim, daquelas de Helms, né? Daquelas maionese Helms, né? Então você improvisava uma tampa, ficava chutando tampa. Enfim, tudo que tinha pela frente a gente ia chutando na rua. Entendi. Né? E aquelas bolinhas que a gente chamava até de dente de leite, aquelas que você chuta não sabe para onde vai, né? O vento você mira um lugar, ela vai para outro. Vai para outro. Então, essa foi um pouco da minha infância, o meu contato com o futebol lá na roça, né? De forma bem simples, né? Muito, muito simples, né? Mas assim, a minha vida mesmo lá era trabalhar na roça com os meus pais, desde pequeno.
E o futebol em si, ele veio quando eu cheguei em São Paulo com 11 anos. Aí eu fui para São Paulo, né, nós saímos da roça ali. Sua família deslocou para São Paulo. Fomos ser imigrantes em São Paulo, né? Os irmãos Entendi. mais velhos, alguns deles já estavam em São Paulo. Como muitos nordestinos, né? Vai tentar a vida numa cidade grande, Na intenção né? de buscar uma melhoria para... Uma melhoria de vida, né? Entendi. Então os filhos mais velhos vão saindo, vão indo para casa de parentes, amigos, né? Na cidade grande para trabalhar, mandar um recurso para os pais, né? E sustentar a família. Prova disso, a minha irmã mais velha, né? Minha irmã, ela saiu de casa com 12 anos para ir morar em Fortaleza e trabalhar em casa de família, com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Né? Então ela foi para estudar, tá? Ela estudava lá e trabalhava, né? Porque os donos da fazenda onde nós morávamos, eles eram de Fortaleza. Então aí levaram minha irmã para estudar e trabalhar na casa deles a partir dos 12 anos de idade. Entendi. Entendeu? Então isso é prova de que essas regiões são muito carentes e desde cedo se você já tenta trabalhar para prover, né? Prover o sustento da família, né? E assim foi. E aí migramos para São Paulo em 91, toda a família, né? Alguns irmãos já estavam lá. E chegando em São Paulo que eu tive o contato assim mais direto com o futebol, né? Primeiro na rua com os amigos e depois numa escolinha de futebol. O pessoal olhou e falou assim, rapaz, o Marco joga bola. Aí começaram a perceber isso. E como que foi o seu contato com a possibilidade do profissional? Aí começa a jogar na rua, aí vai jogar nas quadras ali de escola, né? Final de semana, às vezes, muitas quadras ficam abertas para a comunidade. Então, aí os colegas começam a convidar, pô, o Ceará lá, o cabeça chata, joga bem, né? Ele joga bem, né? E aí começou aqueles convites. Aí, final de semana, sempre alguém convidando, chamando, batendo na porta e tal. Ceará, vamos jogar bola? Vamos jogar bola e tal. E passava o dia inteiro jogando nas quadras da região. E aí um dos meus irmãos mais velhos foi e me inscreveu numa escolinha de futebol. Ele falou, ó, Marcos, né? Na verdade chama de Marquinho, né? Que é aquele nome mais no diminutivo. Marquinho, eu acho que você tem talento, vamos colocar você numa escolinha. E qual o nome do seu irmão? Antônio. O Antônio. O Antônio, né? Rapaz, que direção iluminada que ele teve, né? Pois é. Pô, vou te inscrever numa escolinha e olha no que deu. E aí? E aí eu fui para uma escolinha, né? Nós morávamos numa região muito precária, que a gente chama de favela, né? Periferia em Osasco. E fui para essa escolinha de futebol e comecei assim a treinar sem muitas pretensões também, né? Mais para sair das más companhias Muito bom. E de repente através do esporte, né? Suprir uma lacuna da ausência do pai, da mãe que trabalhava o dia todo, né? Minha mãe empregada doméstica, meu pai servente de pedreiro. E então eu ia 2 vezes por semana para essa escolinha e 3 vezes ia para o centro de convivência da prefeitura, né? Devido à ausência dos pais para não ficar em casa sozinho. Entendi. Então essa era a agenda bem ocupada ali para não ir pro caminho errado. No caminho errado, né? Você vem da roça, imagina, vai para uma cidade grande. Verdade. Ainda mais periferia. A mentalidade é que todo mundo faz coisa errada, né? Isso, só tem droga e nada mais na favela, né? Então a gente tem muito essa mentalidade. E aí com receio dos pais, né, dos filhos ir pro caminho errado, então vamos ocupar a mente, vamos ocupar eles de coisas, né? Exato. E final de semana, os sábado e domingo, a minha mãe me levava numa granja para despelar moela de galinha e em recompensa ganhar um frango, né? Então eles ficavam me aguardando e aí eu vinha com frango ali na hora do almoço, né? Por volta de 12:30, 1h com frango lá e tal. Aquela alegria porque era, né, a carne que nós iríamos comer na refeição, né? Entendi. Isso é o que? Década de 90, 80? Isso em 92, né? 90. Eu cheguei no final de 91, dezembro de 91, então a partir de 92 já foi essa realidade em São Paulo. Você faz parte da década de 80. Exatamente, exatamente. E aí, então eu comecei a jogar futebol 2 vezes por semana. E quando eu tinha 14 anos, o dono da escolinha de futebol lá de Osasco, ele conhecia o treinador do Santos, o Manuel Maria, que era treinador do Sub-15 na época, né? 14, 15 anos era a categoria, e nos levou para Santos para fazer um jogo-treino. Fazer um jogo-treino lá, vamos lá, para quem sabe tem algum talento aqui entre nós, e é escolhido por ele. Então nós fomos,
E chegando lá, na minha cabeça, pô, é minha oportunidade, né? Você já sabia, né, dessa possibilidade. Falei, é minha oportunidade, eu tenho que, dar o meu me dedicar ao máximo, né? Porque vai que eu consigo ser aprovado, eu consigo ser chamado, sabe? E assim fiz, me dediquei ao máximo lá. E depois do jogo, quando a gente entrou no ônibus para voltar, aí o treinador falou, foram 3 selecionados para ficar uma semana aqui em Santos, treinando. Ele falou isso dentro do ônibus, com a turma toda lá dentro. Isso, com a turma toda. A menina deve ter ficado maluca, né? Tipo, e agora? Quem é? Será que sou eu? Com aquela ansiedade, né? Quem que vai ser, né? E foi falando os nomes, falou dos outros 2 meninos e depois falou do Ceará, né? Era meu nome, né? Eu fiquei muito feliz, né, cara? Meu Deus, imagina um pouquinho de felicidade. Rapaz, você falou que era sua oportunidade e fez acontecer, né? Uma vez eu te vi pregando, eu fui cantar num lugar e você pregou depois. Foi aqui na região mesmo, aqui, ó. Exatamente, me recordo disso. Aí o que acontece? Eu vi o seu testemunho. Disciplina é uma coisa que te acompanha desde sempre, né? Você, nesse testemunho, você dizia que você trabalhou na roça, como você já mencionou aqui, e que a disciplina, ela sempre teve muito presente na sua vida. Isso fez toda a diferença, né? Exatamente, porque é importante, né, você ser disciplinado para cumprir, né, regras, cumprir horários, né, dentro daquilo que você está desenvolvendo, e cumprir metas, né? As metas, elas são elaboradas através de uma disciplina, né? De uma rotina que você cria, né? Uma constância que você tem que desenvolver. E o futebol, ele nos ensina muito sobre isso, né? Sobre a disciplina, para que você consiga superar obstáculos, superar concorrências, né? E eu sempre procurei ser não somente disciplinado, como determinado também para poder alcançar meus objetivos. Entendi. Isso foi em qual ano, que você foi selecionado? Foi em 94. 94. Eu tinha 14 anos, né? Mas o boom do Ceará mesmo foi em 2006? Exatamente, 2006. Quando você foi campeão da Libertadores? Exato. Pelo Inter. E campeão do mundo. É que existe um processo, né, cara? Eu acho que a gente não pode eliminar as etapas na vida, né? Sim, e essas etapas, esse processo vai trazendo bagagem, trazendo experiência, trazendo amadurecimento, né, para o ser humano, e vai fazendo tudo ter sentido e valer a pena, né? Quando você olha no retrovisor e faz retrospectiva, aí a gente começa a ver, pô, valeu a pena, né, passar por esses obstáculos, por essas dificuldades, porque me tornou um ser humano melhor, me tornou uma pessoa mais resiliente, mais resistente, mais perseverante, né? Mais paciente, muitas vezes, mais amorosa também, enfim, mais compreensiva e tantos outros que a gente denomina como fruto do Espírito, né? Tantas outras coisas ali que a gente denomina como fruto do Espírito. E no futebol, então, Deus foi me preparando, né? A minha fé, ela foi firmada em Deus quando eu tinha 18 anos, em 98, né? Entendi. Eu tinha 18 anos, então a partir dali eu trouxe esse parceiro, né, para estar na minha vida, né? A pessoa do Espírito Santo que entrou na minha vida. E a partir dali a minha visão começou a ser mudada, né? As prioridades da minha vida começaram a serem diferentes, a ser mudadas. Sabe, o buscar de fato o reino de Deus em primeiro lugar, eu comecei a colocar isso em prática, né? Porque as demais coisas Deus iria acrescentar no seu tempo, então comecei a colocar essa tônica ali e vivenciá-la diariamente no meu trabalho, né? na minha rotina diária, e Deus de fato foi conduzindo a minha vida, me preparando para que em 2006 ele entendesse que eu poderia ali receber alguns benefícios vindo do alto, né? Você estava pronto. Uma coisa que eu ia te perguntar é sobre o seu encontro com Cristo. Mas você acabou dizendo que você já praticamente foi pro futebol com Cristo, né? Mas antes de eu entrar nisso, antes de 2006, foi muito difícil. Você teve aquele momento de você pensar assim, rapaz, será que é isso mesmo? Por mais que você já atuava profissionalmente, você já estava legal, já estava bem, ou ainda era um tempo difícil, um tempo escasso nessa época, antes de 2006? Foi um tempo de preparação que eu falo, né? Não posso dizer que é tempo de deserto, porque
graças a Deus nunca me faltou, né, vamos dizer, o básico, né? O básico do dia a dia. Em alguns momentos ficava desempregado, algum período, né? Em 2002 eu casei com a Fernanda, em 2002, então ali foi um momento que eu entendi de estruturação familiar, né? Que é importante as bases estarem bem estruturadas para que você consiga construir uma boa casa, né? E ali então foi um momento de estruturação que eu busquei muito isso em Deus, né? De estruturar uma família, e fui me preparando dentro desse período, mas como eu disse anteriormente, foi um período de processo, um processo de preparação. E profissionalmente eu estava ainda patinando muito, eu estava em alguns clubes que eu ia pequenos, não recebia, né, o salário, e às vezes tinha um pouco mais de dificuldade econômica. Aos 24 anos, por exemplo, eu fiquei desempregado e não tinha ainda onde morar, né, uma casa própria. E aí Porque você jogava e trabalhava? Eu jogava, né, futebol, isso, mas eu não recebia os salários, né? Às vezes você fazia um contrato, mas o clube não pagava da maneira. Então isso, como era a minha profissão o futebol, não tinha como eu fazer algo paralelo, porque eu tinha que me dedicar ao futebol, né? E então, devido a isso, eu não tinha conseguido ainda comprar, né, uma casa, ter um local definitivo para morar. E como que a gente fazia? Quando assinava um contrato com o clube, né, alugava a casa durante aquele período do contrato. Depois acabava o contrato, né, eu tinha que ir para algum lugar. E como eu não tinha lugar fixo ainda, uma casa fixa, né, não podia voltar para casa do meu pai. E aí o meu sogro, ele tinha uma edícula, e aí nós ficamos um período ali na edícula dele, né, assim, no fundo da casa. Ficamos ali uns 5 meses, né, enquanto eu estava desempregado. Isso no Rio Grande do Sul? Não, isso em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. A minha esposa é de lá. E aí nós, em 2006, foi o período, então, que foi o divisor de águas, né? Aquele período que eu entendi. Você acha que foi ali que o Paris Saint-Germain te viu? Certamente. Porque você estava disputando com o Barcelona, né? Certamente. Ali nós fomos campeões da Libertadores e fomos campeões do mundo, né? Em cima do Barcelona, com aquele momento singular de ter que marcar o Ronaldinho Gaúcho, sabe? Que você ficou conhecido mundialmente como o homem que parou o Ronaldinho Gaúcho, o único, né? Pois é. Até aquele momento eu tinha sido o único, né? E fiquei sendo o único por um bom tempo, né? E depois ele foi declinando um pouquinho, né? E muitos outros até apareceram e conseguiram o feito, mas naquele momento do auge do Ronaldinho, melhor do mundo, né? Você tinha um cabelo maior também, né? Naquela época eu pensava em fazer chapinha, esses negócios. Passava uns negócios, umas químicas. Passava umas químicas para poder dar uma alisada no cabelo e tal, né? Mas enfim, né? Só que quando, durante o jogo, que eu tinha que pular de cabeça, cabecear a bola, aí o cabelo ficava meio arrepiado, ficava meio estranho. E eu não usava gel, porque se usar gel, ele começa a suar e cai no olho, queimava. Pois imagina. Aí você jogando, coçando o olho, com a vista irritada, horrível, né? Aí eu falei, eu vou eliminar esse cabelão aí, mas ainda fiquei um período ainda no Paris Saint-Germain, ainda usei cabelo grande ainda, né? E depois eu fui diminuindo o tamanho do cabelo. E foi voltando ao... pensa em deixar ele crescer mais de novo, não, né? O famoso soldadinho, né? Só corta baixinho do lado. Isso. Hoje tá na moda disfarçar aqui do lado, assim, deixar um degradê, né? Degradê, exatamente. Bem legal. Né? Mas foi muito, muito importante, né? Esse período ali de 2006, onde Deus, de fato, mostrou para mim, aqui vai ser um divisor, né? Um divisor de água. Vai ser a travessia do Jordão. Você vai entrar na Terra Prometida agora, né? Então isso foi de suma importância para mim. E ter isso como muitas pessoas lembram, né? Esse jogo do Mundial como o divisor de águas, né? O homem que parou o Ronaldinho. E no Rio Grande do Sul, faixas que foram colocadas. Né? Proibida a passagem do Ronaldinho na Avenida Ceará, entendeu? Então... Tinha disso também? Tinha disso também, né? Então, Ronaldinho só pode vir pro Brasil pelos Estados Unidos, porque não pode passar pelo Ceará. Deu um monte de meme na época, nem tinha muito, não era forte esse negócio de meme, né? Não existia rede social, né? Como existe hoje, mas as frases já saíam, né? O pessoal sempre comentava isso, entendeu?
entendeu? Mandava mensagem, né? Que máximo, cara. Exatamente. Então foi muito bacana. Aí, a partir daí que apareceu a porta do Paris Saint-Germain, né? Para ir para a França e ter esse novo desafio na minha vida, né? Uau. Ir para a França. E aí é onde que eu tenho sempre salientado para as pessoas, entra a fé, né? A importância da fé, né? É você estar bem alicerçado nos teus princípios e valores, porque o futebol te proporciona muitas possibilidades. E aí, se você não tiver esses princípios, esses valores, você acaba perde. Indo com a onda, né? Entendi. E se você vai com a onda, você acaba se perdendo no oceano. Entendeu? Então, é complicado, né? Eu achei que a sua esposa, ela era do Rio Grande do Sul, não, né? Não, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E teve um episódio bem delicado, né? Que ela veio a falecer no ano de 2018, não foi isso? 19. No ano de 2019. Você ficou viúvo, né? Você tem 3 filhos lindos, né? O Levi. Isso. Esqueço. A Tem Damaris. Isso. E tem a que parece muito com a sua esposa Fernanda. É a Pietra. É a do meio, né? Isso, ela é Pietra. idêntica, parece muito, né? A fisionomia. E eu acredito que foi um baque, né? Porque ninguém, por exemplo, eu sou casado. A gente nunca imagina que isso vai acontecer num decorrer tão assim, praticamente no início, porque ainda vocês tinham uma vida inteira, né? E de repente isso te aconteceu. E como foi você? Eu imagino, né? Eu tenho a minha impressão e meu ponto de vista a respeito de como deve ter sido, mas ouvi de você como que foi esse choque, esse baque. Foi um fato muito repentino, né? Foi muito rápido, ninguém esperava. A Fernanda era... Porque de repente estava tudo bem, né? Era uma menina assim que exalava saúde, né? Gostava muito, né, da questão da saúde, se cuidar, de ir para uma academia, né? De fato viver a vida, né? Com muita alegria, com muita disposição. Menina ligada no 220, né? Não tinha preguiça para nada. Estava num projeto, né? Até Sim, você ajudou muito ela nesse projeto aí, né? Gospel, né? Do funk, né? A questão da música. Do funk gospel, né? Da música e tal. Então, ela estava vivendo e de repente teve essa situação aí de uma cirurgia que foi mal sucedida e houve essa complicação. E em 20 dias ela infelizmente, já não estava mais entre nós, né? Então foi um baque grande, porque eu estava na França com o Levi, depois de pós-carreira eu fui morar na França, né? Com um novo projeto de empresariar atletas e fomos desenvolver um pouquinho esse mercado, né? Na França. Então fui surpreendido com a notícia que ela estava internada, que estava... em coma já naquele momento, né? Minha filha Damaris me ligou falando. Então foi um baque, eu fiquei assim, muito surpreso com tudo isso. Então o processo foi muito difícil, né? Porque a gente é pego numa situação que não esperava e de repente, né, os dias se passam e a gente vai vendo que não tem mais retorno, né? É uma ida sem volta. E voltei para o Brasil com meu filho, e nós chegamos numa segunda, na terça foi o aniversário dela, de 41, e na quinta, de quinta para sexta, ela veio a óbito, né? Então foi um baque gigantesco, não só para mim, mas sobretudo para as crianças, né? Para os filhos. Então eu tive que viver o luto deles e não consegui viver o meu, né? Mas foi um período assim que nós tivemos que nos unir, né? Eu e as crianças, nos fortalecer em Deus e entender que tudo isso tem um propósito, né? Um propósito maior, ainda que a gente não entenda no momento e até hoje, né? É difícil de entender o porquê. A gente, na verdade, eu só vivo esse processo, vivo essa situação e procurando, de fato, pedir sabedoria, discernimento e força para Deus para que eu consiga suprir essa ausência, suprir essa lacuna, né, que a mãe deixou, sabe? Então esse processo ali dos primeiros meses foram bem complicados, né? Você pega a criança chorando em casa, muitas vezes você fica um pouquinho mais chateado por uma atitude ou outra, e aí
a criança não tem mais o colo da mãe, né? E se mamãe tivesse aqui, ia ser assim, ia ser assado. E aí você se sente culpado por algumas repreensões, né? Porque tem que ser mais maleável, enfim. Então, é um jogo de cintura muito grande, né? Você tem que ter uma flexibilidade enorme para conduzir este momento, né? Eu só consigo, no máximo, imaginar, porque, cara, só quem viveu mesmo. E quando você tá dizendo, realmente ela era uma pessoa muito ativa, o pouco contato que eu tive com ela, exatamente o que você disse, muito preocupada, empenhada com a saúde, né? E cheia de projeto com a questão da música. E já estava desenvolvendo, né, um projeto bem ativo na internet. E, por exemplo, quando uma pessoa fica enferma, ela vai para o hospital, aí você acompanha a enfermidade, você mais ou menos, seu psicológico, acho que em algum momento ele fala assim, mas foi por causa disso, mas estava tudo bem, estava tudo tão tranquilo, e de repente, cheia de saúde, de vigor, isso aconteceu. A fé te ajudou muito, né? Sem sombra de dúvida, né? A fé é muito importante para você entender também o processo da vida, né? E saber que um dia todos nós, infelizmente, iremos partir. Ou felizmente, né? Infelizmente para alguns, mas felizmente para outros. Todos nós um dia iremos partir para a eternidade, seja ela, né, ao lado de Deus ou distante de Deus, né? Segundo as nossas escolhas aqui durante o período que estamos na face da Terra. E a Fernanda fez a sua escolha por Deus. Que ótimo. Né? Por viver para Deus, viver em Deus, né? E dentro dos princípios que ela pregava, tanto em casa quanto fora. Ela também era pastora, assim como você é. Exatamente. E não podemos, em momento algum, dizer que nós, por estarmos em Deus, somos perfeitos, né? Mas nós temos pelo menos os princípios, os valores de Deus, a fé num Deus vivo, né? E a Fernanda pregava e vivia isso. Muito bom. Então, eu entendo que foi o tempo de Deus, né? De levá-la. E todos nós um dia vamos passar por isso, por esse processo, né? É inevitável. E aqui eu aproveito esse gancho para dizer para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, né? A Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Isso. E ninguém vai até Deus, ninguém chega até Deus se não for por Jesus, né? João 14:6. Então a importância das pessoas que estão nos acompanhando saber disso, né, Diego? E levar a sério e saber que nós não podemos nos aproximar de Deus por causa das nossas riquezas, das nossas conquistas, né? Isso são irrelevantes para Deus. Isso são passageiros. Exato. Então Deus coloca uma condição. Qual que é a condição dele? A fé através de Jesus, né? Exato. Que é a fé pela graça. Isso. Né? Então Jesus se torna essa graça, né, que é o presente de Deus, e a fé para acreditarmos que a graça se tornou carne, né, homem, e veio, habitou entre nós e se entregou por nós. E a Fernanda assim fez. Então entendo que ela está com o Pai, e dentro desse processo eu tenho simplesmente pedido para que Deus fortaleça os meus filhos, né? A Dâmaras já completou 18 anos, já é moça, né? Que ótimo, que máximo. Já está sendo convidada para ir no cinema. Já começa a aparecer os candidatos a genro. Pois é, rapaz. Às vezes tem. Você vê que os jovens são atrevidos, rapaz. São atrevidos. Né? E às vezes eu posto uma fotinha com ela ali, né? Tal, minha filhona, te amo. Aí tem uns atrevidos que falam assim, ô, meu sogro, né? Ah, meu sogro. Mentira. Já bloqueia na hora, né? Perdeu a oportunidade de acompanhar sua vida ali, ó. Do ídolo quanto jogador, né? Exatamente. Já quer sentar na janela. Não é bem por aí, não. Tem um percurso, tem um caminho, tem uma história. Mas eu tô nessa fase aí já né, da filha pedir, pai... Fui convidado para ir no cinema, né? Para ir no restaurante, jantar. Falei, ô filha, vamos segura mais um pouquinho. Tem como eu ir junto? Como é que é? Leva a sua irmã junto. Leva a sua irmã, o Levi vai junto. Levi vai junto, né? Muito bom. Enfim, então as crianças já cresceram, né? O Levi fez 16, a Pietra vai fazer 14. Então eles estão já num processo aí na fase dessa adolescência, né? Da juventude e conseguiram absorver, né, esse período. Estão sendo forjados cada vez mais para
ter uma identidade de Deus, né, na vida deles. Amém. E eu sou muito feliz porque os três, eu tive o privilégio de batizá-los, os três, né? Uau, batizá-los, estão engajados com Deus, né? Independente da minha fé em Deus, do meu relacionamento com Deus, eles têm a fé dele, eles desenvolvem a fé deles, né, com Deus. Então isso é fruto daquilo que foi semeado pela mãe, né? Enquanto estava aqui. E por mim, né? Por nós, né? Então a gente está colhendo esses frutos hoje. Isso é muito bom. Aí você se converteu em 92. 98 você se converteu, desenvolveu uma trajetória com Cristo e desfrutou de muita coisa, viu muita coisa, aprendeu muita coisa. E quando você descobriu o seu chamado pastoral? Você falou assim, eu sou pastor, Deus me chamou para isso. Por quê? Jogador de futebol, entre aspas, né? É lógico que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas associar o cara, o jogador de futebol, ter uma carreira, reconhecimento. Quando foi que aconteceu esse chamado de Deus pro pastoreio na sua vida? Logo quando eu me converti, né? Eu tinha um pastor assim muito missionário. Você lembra o nome dele? É Carlos, pastor Carlos lá de Santos, né? E foi ele que me convidou para ir justamente numa reunião que ele organizava num restaurante dele. Ele tinha um restaurante, então tinha uma visão muito missionária. E aí, logo quando eu me converti, me batizei, isso foi no dia 30 de agosto de 98. Aí a gente começou com o desafio de orações pela manhã. Isso. Então, todos os dias nós tínhamos oração das 6 às 7 da manhã. E nessa oração ele sempre pedia para alguém trazer uma reflexão de manhã. Mesmo os novos convertidos, né? Trazer uma reflexão, ler um texto, traz reflexão. Aí ele tinha uma escalinha ali, né? Ele tinha uma escalinha e falava, né? Amanhã é o dia de fulano, ciclano. Aí quando chegava o meu dia, cara, para ler um versículo e trazer uma reflexão. Eu quase não dormia à noite, preocupado. Ansioso, o que eu vou falar? Exatamente, né? Qual o texto? E começava a ler a Bíblia e falava, Deus, fala comigo, eu preciso falar com as pessoas, tal. E quase não dormia, né, à noite. E aí ele tinha esse princípio, né, de formar, né, líderes, né, formar evangelistas, formar missionários e por que não pastores também. E tinha um culto de ensino que ele fazia também e ele sempre dava, olha, ó, todo mundo vai ter 15 minutos para ler um texto e expressar, né, o que entendeu do texto, né, uma coisa assim de iniciante mesmo na igreja. E lembro que nós fizemos um acampamento, que foi já no ano seguinte, em 99, e nesse acampamento ele me colocou como responsável de um quarto, né? Então eu tinha que fazer todo dia de manhã. Você conta do pessoal ali. No meu quarto ali, eu que era o responsável, e todo dia de manhã tinha que fazer ali uma devocional com a galera, né? Muito bom. E aí ele foi, né, me colocando no fogo, né? Te lançando na frente. Lançando ali. Muito bom. Lançando na frente, e eu fui assumindo a responsa e tal, e daqui a pouco aí eu já fui pro como é que fala? Eu já fui ali pro Gama em 99. 99 fui pro Gama. E chegando em Brasília, eu fui, né, ele sempre me dizia, ó, Manão, você, né, é a igreja. A igreja não é 4 paredes, a igreja é você. Onde você for, você tem que ser a igreja. Você tem que, né, ministrar, evangelizar, né, mostrar Cristo para as pessoas. Então, dentro dessa visão, comecei a convidar a galera para fazer reuniões dentro do meu quarto, entendeu? Então fui desenvolvendo esse chamado. Eu falei, não, eu tenho que desenvolver, né? Então lá em 99 você já fazia o que a galera faz hoje, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo do pastor Ricardo. Isso. Que hoje ele faz isso, né? Ele se destacou também como pastor. Exatamente. Mas na sua época não tinha uma mídia, não tinha uma rede para publicar isso. Mas já acontecia lá isso, né? Já acontecia isso bem antes de mim, né? Com João Leite, Baltazar, a galera da década de 90, né? De 80, 80, a galera já fazia isso. São os precursores, né? Ali a galera que veio desde o início, né? Existe essa questão do cristianismo ser muito presente ali na questão do esporte, porque todo jogador, quando ele faz um gol, ele aponta para o céu, ele for católico, ele faz um sinal da cruz. Jesus 100%... Neymar colocando 100% de Jesus. Tem muito essa questão da galera tendenciar ao cristianismo, ou tem muitas religiões ali misturadas? Nós estamos num país, né, que culturalmente é católico, né? O catolicismo impera ainda, né, na nossa cultura. Então todos têm essa fé em Deus, né? Alguns
obviamente, sai de uma religiosidade e parte para uma relação pessoal com Deus. Isso. Mas são poucos que conseguem desenvolver, né? O meio tem muitas pessoas que têm fé em Deus, que faz muitos sinais, né? Ou muitas ações por religiosidade ou cultura, e alguns de fato fazem porque tem uma relação com Deus individual e quer ser grato a Deus, né? Por aquilo que Deus o proporcionou, né? Mas o futebol existe muitos jovens, né? Muitos atletas que são cristãos, que agradecem a Deus, que são gratos a Deus, mas a superstição no futebol, ela reina, né? É mesmo. Reina. O cara que fez um gol que tava com a cueca vermelha, ele vai só jogar entra sempre com com ela. Caraca, que doideira. E é muito doido isso. Você veio pro Cruzeiro em 2012. Aí você veio pro Cruzeiro e brilhou muito, arrebentou aqui no Cruzeiro, tanto que a torcida te ama, como se você estivesse disputando por lá agora. E o que acontece? Você falou de superstição. O pessoal falou que o Cruzeiro tem uma dívida com um pai de santo. É mesmo? E o pai de santo morreu. Não tem como pagar a dívida. E por isso que o negócio tá indo de mal a pior. Você acha que isso faz sentido? A poder no sangue de... Mas você ouviu falar disso? Mas infelizmente, né? É lógico que a gente não acredita nisso, tô falando pra brincar. Não, mas o mundo espiritual é real, cara. O mundo espiritual é real. Então, se foi feito de fato, né, um acordo, né, espiritualmente falando, e não foi cumprido, vem as consequências, seja boas ou ruins. Porque o Atlético passou uma fase terrível que não arrumava nem briga, porque diz que eles pintaram a imagem da Santa. E de lá pra cá foi dando tudo ruim. Eu não sei o que eles fizeram. Se eles despintaram, não sei se pediram desculpa. Eu não sei o que eles fizeram, não, mano. O negócio melhorou. De um tempo pra cá, acho que 2013 pra cá, o negócio ficou melhor, né? Mas é justamente isso, Diego. O mundo espiritual não se brinca, né, cara? E tem os seus acordos, né? As suas alianças que são feitas espiritualmente falando. E quando se trata, né, de Deus, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Verdade. Né? Daqui a pouco a gente faz um voto com Deus, mas não cumpre o voto. Deus tem misericórdia, Ele nos perdoa, a gente se arrepende, né? Mas o outro lado, o lado das trevas, meu amigo... Mas isso agora, porque antigamente o negócio era mais sério. Por exemplo, Jefter, ele prometeu pra Deus, falou: Deus, se eu for vitorioso, voltar com essa vitória, a primeira coisa que eu encontrar na minha frente, eu vou te entregar como uma oferta. Aí aconteceu, eles foram vitoriosos, chegaram com triunfo, e a primeira coisa que ele encontra quando chega, a única filha dele, nem tinha outra. Aí ele falou: Deus, eu tô muito triste, mas eu fiz um voto, então não posso voltar atrás. E ele entregou a filha dele. Então, tipo assim, hoje é muito mais tranquilo, porque hoje a gente vive debaixo de uma graça. Né? Jesus, a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem da gente, isso é um dom de Deus, né? Mas enfim, uma verdade, né? E o que acontece? O pessoal brinca muito disso, né? Que fez isso, fez aquilo. Então a superstição, ela é muito presente nesse ambiente do futebol. A galera, o cara que entra no campo dando 3 pulinhos, entendeu? Com o pé direito, também. Entra com o pé direito, essas coisas tudo funciona, né? É o cara que não pode... a camisa dele tem que ficar do mesmo jeito, né? Antes de entrar em campo. Que doideira isso, né, cara? Exatamente. Chega um certo ponto que isso vira uma loucura na cabeça da pessoa, né? Porque, tipo assim... Assim como as pessoas, né, não passam debaixo de escada, negócio estranho tudo, né? Futebol tem muito disso, né? Caraca, que da hora, que doideira, né? Da hora, assim, de descobrir. Aí o cara... Por exemplo, eu percebia muito isso. É engraçado, né? Percebia muito isso quando a gente fazia reuniões, né? A gente fazia reunião, aí eu convidava a galera, tal, mandava mensagem, entendeu? Pra galera, às vezes ligava no quarto, quando tava em hotel, você liga no quarto do pessoal e tal. Às vezes o cara tá dormindo e não vê o WhatsApp, então eu ligava mesmo, vamos ter reunião 8 horas, tal, vem aí no meu quarto, você vê. Aí tinha alguns que vinham de praxe, né, que já eram cristãos, tal, que estavam ali sempre. Mas tinha alguns visitantes, né? Alguns flutuantes ali que vinham. Aí eu percebi que quando o cara vinha ali visitar e no outro dia ele ia bem, na próxima podia ele tava de novo, né? Ele falou assim, deu certo, eu vou lá de novo nessa oração aí. Eu vou lá de novo. Agora quando ele veio jogar mal, não apareceu lá. Tipo assim, ele foi na reunião e deu ruim, falou, vou voltar naquele lugar mais não.
Não dá certo. Caraca, que doideira, cara. Então os caras associam muito isso, né? Eles se apegam ao negocinho, pô. É a chuteira, é a meia, é a cueca, sei lá, é algum gesto que ele fez, entendeu? Entendeu? Que doideira, cara. É muita superstição, então. Muita Deixa eu te superstição. perguntar, e o Ronaldinho, fenômeno, vindo pro Cruzeiro, comprando Cruzeiro, o que você vê a respeito disso, pro Cruzeiro? Cara, é vamos dizer assim, é a única opção, era a única saída do Cruzeiro, infelizmente. É difícil a gente até assumir isso, né, estando de fora. Você chegou a acreditar que o Cruzeiro ia acabar em algum momento? Não cheguei a acreditar porque existem, né, muitos apaixonados, né, muitos apaixonados pelo Cruzeiro, torcedores Que não apaixonados deixaram que não isso deixariam isso acontecer, né? E a gente vê muito isso, torcedores fazendo loucura pelo clube, né? Mas devido à falta de transparência na gestão do futebol, o clube chega a essa situação, porque afasta os empresários que gostam do clube, que têm condição de ajudar, porque como é que eles vão ajudar se não tem transparência, né, com a gestão? Para onde vai o dinheiro, né? Como é que é gerido esse recurso? Quem que paga, quem contrata, quais são os valores, de que forma é feito os contratos? Então não existe a transparência. E por não existir, você afasta os investidores dos clubes. Aí a solução que existe é a única saída, é aquela única luz no fim do túnel, chama-se Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, entendeu? Então ele chega eu posso até dizer, né, se aproveitando do contexto e da situação, ele faz as exigências necessárias, que ele acha cabível. Né? Eu preciso ter, né, algumas situações, alguns patrimônios incluso dentro da SAF para que eu seja respaldado, né, como o gestor hoje do futebol. Uma segurança para ele também, né? Uma segurança para ele. Que não é uma brincadeira. É o quê? 400 milhões? 400 milhões e mais a dívida, né, que tem do clube, né, que vai ser amortecida aí durante esse período, né? Entendi. Mas você acha que essa foi uma boa, apesar de você ter dito, né, que é tipo, não tinha outra, mas foi uma boa pro Cruzeiro, foi uma boa decisão pro Cruzeiro? Em relação a resultado, né? Porque a torcida é resultado, a torcida é conquista, a torcida é vitória, né? Ela está pautada nisso, a paixão dela, né? Em vencer, em se motivar pela vitória do clube. Então, para que isso aconteça, precisa se montar um elenco competitivo. Para que você tenha um elenco competitivo, você tem que ter atleta de alto nível, de alto rendimento. E isso custa. Dinheiro, né? Exatamente, você tem que investir. Isso custa. E aí você tem uma balança. Eu vou ter o retorno, né, do investimento para ter um lucro, né, do meu investimento, do meu clube, vai ter um lucro. Eu vou pesar primeiro o lucro ou eu vou pesar primeiro, né, os títulos, o alto rendimento? Eu vou diminuir meu lucro, minha margem, vou ficar de repente até no negativo para que eu tenha sucesso durante um período, para que eu tenha um sucesso, seja um período de investimentos, tal, para que futuramente eu ponha um time na primeira, né, e possa valorizar o meu time, o meu clube, ou eu vou desde já procurar o lucro, né, diminuir de repente o déficit e começar a ter lucro. Então esses são os pontos de interrogações que ficam no ar. Entendi. E aí, só quem tá na cabeça do Ronaldo que vai saber. Que vai ter essa noção aí, né? Rapaz, mas eu sei que a galera do Cruzeiro deu eu falo a galera do Cruzeiro que eu não sou cruzeirense, não. Aqui eu torço pro Galo. Olha lá, o menino gostou lá, a produção. Aqui, mas pelo menos o que dá a entender, né, que a galera gerou uma expectativa absurda, né, a partir desse momento aí. Porque o torcedor tava com medo, de fato, do time, né, sumir, né, assim, abrir falência, né, e iniciar. O Cruzeiro nunca tinha disputado Série B, né? Não, já é o terceiro ano consecutivo, né? Terceiro ano consecutivo, então vai ficar marcado na história. O Sérgio Santos Rodrigues, né, que foi o presidente aí, que assumiu nesse período, vai ficar marcado como o pior presidente da história do clube, né?
E ainda que queiram reverter isso, ele continua sendo o pior presidente. Ainda que ele, né, de uma certa forma, esteve na gestão que se transformou em SAF, que, né, foi um intermediador para que o Ronaldo viesse né, para o Cruzeiro com a SAF, mas ele continua sendo o pior presidente da história do Cruzeiro, cara. Entendi. Depois do Cruzeiro você voltou para o Internacional? Isso, eu me aventurei no Coritiba. Curitiba. Internacional. Depois Internacional. E América. Finalizou aqui no América. No América 2017, né? Muito bom. Exatamente. O América é o time mais querido de Belo Horizonte. Porque o atleticano, Minas, né? De Minas. O atleticano gosta, o cruzeirense gosta, todo mundo meio que dá toda a força ali, apoio. E quando você me conta a sua história, quando eu te ouço falar do seu início até aqui, eu não consigo deixar de mencionar um rapaz que virou um meme agora na internet, que é o maior sucesso da internet, que é o Luva de Pedreiro. Você já viu ele? Rapaz, o menino, eu tava vendo ele dando uma entrevista, acho que na Fátima Bernardes, ele falou que há poucos dias atrás ele tinha comido a primeira vez na vida dele batata frita. E aí ele tava contando lá todo empolgado que ele tomou um negócio muito gostoso, que era o tal do milkshake. Tipo assim, a simplicidade, né? E a gente acha que, por exemplo, te ouvi falar que você amarrava ali, fazia as bolinhas de meia, né? De pano, de pano. Pra jogar. Por exemplo, eu nunca vivi tão escasso assim. A gente vem de uma realidade bem simples, de uma origem bem humilde financeiramente falando. Humilde não tem nada a ver com falta, né? Mas é porque o brasileiro ele entende assim, né? Então a gente veio de uma realidade bem simples, mas com toda a dificuldade a gente não precisou fazer uma bola de meia. Às vezes a gente jogava com uma bola de dente de leite, né? Uma bola de leite. Mas enfim, te ver é uma prova de que existem muitos Cearás, né, que o futebol descobriu e apontou para o mundo. Esse menino, eu não sei se existe uma possibilidade dele se tornar um jogador profissional. Acredita-se. Pela idade dele, acho que é meio impossível, né? Você acompanha? Você já viu ele? Eu vi, mas eu não sei quantos anos ele tem, né, hoje. Não sei a idade dele. Ô Pablo, quantos anos que o Luva de Pedreiro tem? Vê pra gente aí. Então eu não sei quantos anos ele tem e também não sei se ele jogando futebol, se ele é bom, né? Porque só aparece ele batendo na bola, né? Verdade. E é vídeo, né? Em vídeo você pode pegar só o melhor, né? Exatamente. Ele errou várias vezes, você não vai mostrar que ele errou. Exatamente, então não tem como, né? Saber. Mas aparentemente ele leva um jeito, né? Mas como o futebol, né, é a paixão nacional, todo mundo tem uma noção. Pelo menos uma boa parte, né? Dos meninos tem uma noção de bater na bola, brinca, né? Tem uns peladeiros, né? De final de semana. Às vezes eu jogo umas peladas aí com o pessoal e tem muita gente que tem noção mesmo, que sabe jogar, tu tá entendendo? Mas aí quando você passa pro alto rendimento... Ele fez 20 anos. Então é jovem ainda, é jovem, né? Pela idade... Existe a possibilidade? Sim, pela idade existe. Porque ele é Botafogo, né? E o pessoal... Não, Vasco, não? Vasco. É Vasco ou Botafogo? Vasco, acho. Que ele teve até com... Vasco, Nenê, é Vasco. E aí, o pessoal fica especulando. Será que o Vasco vai contratar ele? Não sei o quê. Mas assim, como jogada de marketing seria top, né? Pro Vasco, né? Tanto é que... O meu filho, que acompanha muito o Levi, né? Então ele falou, pai, ele foi lá no Vasco, fez um vídeo lá, pô, foi o vídeo com maior visualização lá do canal do Vasco. Pois é, verdade, porque isso coloca o time em evidência, né? Coloca o time em evidência. Então, a questão de marketing, isso chama muito, né? Patrocinadores, traz o olhar do pessoal. Exatamente. Teve uma época que um cantor de funk, o MC Livinho, você chegou a ver isso? Sim. Que ele foi contratado por um time lá, só que ele falou, não dá, é muita disciplina, e ele tá acostumado com uma vida de noitada, aquela coisa. Ele falou, não vou dar sequência nisso. Mas, difícil, tipo assim, ia ser algo inédito, tipo, não tão comum, né? Um cara que já tem uma vida, uma carreira em algum segmento e de repente migrar pro futebol. Se acontecesse com esse garoto aí, ia ser, tipo assim... O Usain Bolt tentou isso, né? O Usain Bolt, que é o corredor, o atleta, né? Sim. Então ele tentou, até chegou aí pra Austrália, jogou num time lá na Austrália. E o que deu? Não deu em nada. Não deu. Porque o negócio dele era correr, né? Aí na hora de fazer o gol, não rolou. Não rolou, né, cara? Mas assim, o que eu tenho feito ultimamente é justamente levado um pouco
de esperança para esses jovens, né? Entendi. Os jovens de periferia, os jovens que estão em situações, digamos, né, adversas, por não ter tantas facilidades ou possibilidades nas suas vidas. Então, o Ceará hoje tem feito isso. Tem ido em hoje, comunidades. Devido à sua história, Exato. Um exemplo desse da internet, né, de um garoto simples, você hoje desenvolve um projeto vinculado ao futebol para meninada carente, né? Exatamente, para criançada. Chegando aquela necessidade que você teve lá atrás. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu estive na região ali de Monlevade, na região do Médio Piracicaba, né? Que é conhecido. Estive em Monlevade falando com alguns líderes, né? De projetos sociais, justamente com esse objetivo. Tive em 2 veículos de comunicação, né? Rádios locais lá falando justamente desse projeto. Estive em Bela Vista de Minas também visitando um projeto que tinha muitas crianças, né? Num projeto, um bairro muito carente, né? Uma quadra simples. E ali contando um pouquinho das minhas experiências, da minha trajetória, né? E mostrando para eles que é possível, né? E essa meninada quando te vê. Cara, que deve ficar maluco, né? Fala assim, olha quem tá aqui falando com a gente, dando conselho. Exatamente. Inspirando a gente, cara, deve ser o máximo. E é top porque, assim, eles querem autógrafo, às vezes na pele, no na braço. Pele, isso, escreve aqui, a camisa, aqui, é verdade. Exatamente, tudo caminho. Às vezes eu fico até constrangido. Não, depois sua mãe vai ficar vai brava comigo. Verdade. Ficar brava comigo, vou estar sujando tua camisa, cara. Eles não querem saber, cara, verdade. Entendeu? Então eles não estão nem aí, né? E pega capinha de celular pra dar autógrafo e fotos. Então a galera fica muito feliz porque de fato é algo inédito, né? Tem comunidades aí que nunca foi um ex-atleta, até mesmo né, um atleta em evidência, nunca visitou, nunca deu importância nenhuma. E eu até salientei para eles, né, falando do amor de Deus para com eles, e falei, a prova desse amor é Deus ter me enviado aqui para demonstrar o quanto Ele ama vocês. Uau, né? Exatamente. Aproveita a oportunidade para fazer o que de fato é o seu propósito. Exatamente. Que é fazer o reino conhecido. Exatamente, levar o amor de Deus, né? Então, muito bom. Então eu uso isso, né? Essas experiências dentro do futebol para contar também que tudo isso existiu, tudo isso aconteceu porque por trás havia um homem, né? Um ser humano que tem uma aliança com Deus, né? Uma fé num Deus vivo, num Deus poderoso que pode nos levar além da nossa capacidade, né? Para esse projeto que você tem com essas crianças, para você aumentar o seu alcance, para você conseguir ser mais preciso no que você está desenvolvendo com elas ali, o que você acha que tipo que faltaria? Existe assim a questão pública, né, cara, da política pública que sempre, infelizmente, acaba sendo um obstáculo, uma barreira, né, para muitos deles, devido à infraestrutura. Entendi. Então, muitos desses projetos não são bem estruturados, não tem o apoio, não vão para frente por causa da falta de atenção. De atenção. Falta alguém ali, né? Exatamente, falta algum padrinho, né? Não somente um padrinho, vamos dizer assim, privado, mas também apadrinhamento público, né? De um gestor público que se vai interesse. dizer assim, ó, gente, tem uma turma que voltem os seus olhos para cá. Exatamente. Chamar atenção, né? Porque tu imagina uma cidade como Bela Vista de Minas, né? Que eu acabei de falar. Uma cidade com 8, 10 mil pessoas, né? Mil habitantes. De repente, você tem ali na cidade 20 projetos. Você pode desenvolver 20 projetos em 20 bairros diferentes. Aí o que precisa nesses bairros? Precisa de um espaço, que toda a prefeitura tem, um espaço, isso, né? E você levar ali material esportivo. Você contrata 20 pessoas, coloca, né? Eu nem preciso nem 20, você coloca 10 e você faz projetos alternativos. De manhã faz num lugar, de tarde faz no outro. Para alcançar todo mundo. Exatamente. Tá entendendo? Isso é baratíssimo, né? Porque são 10 funcionários que você coloca ali, preparadores físicos, né? Em cada um deles. E é uma coisa muito simples de se fazer. Material, hoje o Estado cede material, né, esportivo para as prefeituras, entendeu? Kits esportivos. Então você leva lá e você desenvolve um projeto, você tira crianças, né, no contraturno escolar, você tira crianças das ruas, você dá a oportunidade dessas crianças praticarem o esporte e além disso, né, de sonharem, né? Por que eu não posso chegar lá? Exato. Não seja somente no futebol, mas numa
artes marciais, seja no atletismo, né? Fazer uma pista de atletismo. No esporte, num todo, né? Num todo, esporte. Esporte é vida, né? Saúde, né? O esporte e a maior prova disso é a sua própria história que você contou desde o princípio aqui. Recém-chegado em São Paulo, tinha tudo para se envolver com o que não presta, porque tava tudo ali, né? Sendo oferecido. Mas aonde você foi se refugiar no esporte, ficou ocupado ali e existe essa disciplina. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele era ele vivia uma vida muito arregalada, uma vida maluca. E aí ele começou a fazer jiu-jitsu. E ele entrou pro jiu-jitsu. E o jiu-jitsu tem muita disciplina lá, né? E ele mudou como pessoa, né? Por exemplo, até o meu sogro também, ele, tipo assim, ele é jovenzão. Se você vê o meu sogro, ele parece um garotão. Gente boníssima. E aí, tipo assim, só que ele gosta muito de dar o rolê dele. Ele é solteirão, ele é de boa. Aí ele entrou no jiu-jitsu. Aí você vê que a vida dele mudou. Que gerou essa disciplina nele para algumas coisas, né? O esporte, ele tem esse poder de fazer isso. Tem esse poder. E por você ver e viver, não foi alguém que te contou, foi alguém que te falou, você viveu isso. Hoje você desenvolve esse trabalho com essa meninada. E você, inclusive, embaixador do Paris Saint-Germain em Minas Gerais, não é isso? Exatamente. Então, devido à minha ligação com o PSG, né, 5 anos de Paris Saint-Germain, eu fui convidado a ser embaixador do PSG em Minas Gerais. Uau. E também ser gestor de um projeto, né, da PSG Academy, no bairro Buritis, em Belo Horizonte. Então, devido aos meus projetos sociais, eu acabo não tendo muito tempo para acompanhar, né, a PSG Academy. E aí eu fiz só o início da gestão, montando equipe, né, e treinando essas equipes que iriam gerir todo esse projeto. Você montou tudo, deixou pronto, exatamente, encaminhado. toda a estrutura, né? Fiquei 1 ano lá juntamente com eles, até dezembro agora de 2021. E depois de dezembro eu não estava conseguindo mais conciliar e então conversei com os donos, porque existe uma franquia, né? E eu fui convidado para gerir essa franquia. Então conversei com os franqueadores e me afastei, né? E agora continuo como embaixador, no entanto, não sou mais o gestor da PSG Academy. E paralelamente... Mas o vínculo ali continua. Sim, continua, né? Tanto é que eu estou indo essa semana para a França, justamente para poder rever, né, os amigos e ter também essa aproximação, né? Reaproximar com o PSG também. Muito bom. E paralelamente nós temos também o projeto Amigos do Ceará, que tem como objetivo fazer jogos beneficentes, né? Então nós vamos pelo estado de Minas, né, fazendo jogos beneficentes. Muitos nos convidam a fazer jogos e em 2021 nós arrecadamos 30 toneladas de alimentos, né, para ajudar famílias carentes. Muito bom. Agora em 2022 já estamos próximos das 10 toneladas de alimentos arrecadadas. Para ajudar famílias e nós estamos assim nessa tônica, já temos vários jogos beneficentes já marcados, né? Até o dia, eu acho que é dia 3 de julho, já temos muitos finais de semana já preenchidos, né, com esses jogos. Então nós temos esse objetivo, né? O objetivo de encorajar essas crianças através de projetos sociais, né? E também através de Amigos do Ceará poder em socorro, em auxílio às famílias carentes. Muito bom. E, por exemplo, se alguém... como que faz para levar esse projeto para uma cidade, para um estado, para algum lugar? Como que ele funciona? Ele é nível Brasil ou ele é estadual? Como que é? Por enquanto está a nível estadual, né? Nós estamos focando em Minas Gerais, né? Porque é importante nós sairmos, né, da nossa região e fazermos a diferença onde nós estamos situados. Isso. Né? Não adianta eu pensar, né, de repente lá no meu estado natal, né, no Ceará, se eu estou hoje morando em Minas. Então é necessário fazer a diferença aqui no estado de Minas e depois ir ampliando para outros estados, né? Então hoje nós temos o Instagram, né, que é o Ceará02_oficial. Isso. Então esse Instagram a pessoa pode mandar no direct, um dos meus assessores vai estar ali recebendo, né, e entrando em contato com essa pessoa, independente do município que ela esteja, e passar todos os detalhes de como funciona, né, para fazer esse projeto, fazer esse jogo beneficente, né, e alinhando também datas, né, datas que estão disponíveis, para que a gente consiga também atender
as demandas e conseguir ajudar essas famílias carentes de diversas cidades no estado de Minas Gerais, né? E Minas Gerais, ela foi presenteada com você, porque você podia ter escolhido qualquer outro lugar do mundo para estar. Você podia estar lá em Paris, você podia estar em outro estado, você escolheu Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Você gosta muito de Minas, né? Os mineiros são muito acolhedores, né, cara? Uhum. Pãozinho de queijo, né? Foi verdade. A primeira coisa, ó, pra você ver, a gente perguntou assim, você perguntou pra assessoria dele, né? Tem alguma exigência? Exigência não, né? Tem alguma preferência de lanche e tal? Um café e um pão de queijo. Não, tudo bem, a gente providencia o café e o pão de queijo, mas tem alguma comida que ele queira? Não, o café e o pão de queijo mesmo, é a refeição. O pão de queijo te atraiu. Ah, demais, né? E na verdade, em outros estados eu já comi o pão de queijo, mas quando eu vim pra Minas, você falou, não, aqui é de verdade. Esse é original, os outros eram fake, né? Verdade, rapaz, e o pão de queijo aqui é de verdade. Então, assim, o mineiro é muito acolhedor, né? E depois tem a minha história com o Cruzeiro, né, cara? Que eu me identifiquei muito com o clube, fui muito bem recebido pela torcida do Cruzeiro. Até hoje, né, sou muito bem acolhido, muito bem apreciado pela torcida. Hoje à noite estarei, né, hoje terça-feira, né, que nós estamos aqui gravando, estarei no Mineirão acompanhando, né, o Cruzeiro. Então eu tenho essa identificação com o clube também, e isso fez com que nós escolhêssemos Minas Gerais, Belo Horizonte, né, para viver, né, e o estado. E Deus tem assim me despertado justamente com esses projetos para retribuir, e não somente retribuir, mas também estender as mãos para muitas pessoas, né, que de fato estão aí carentes e muitas vezes desanimados, desesperançados, com muitos setores, né, da vida, e o Ceará está se disponibilizando para poder auxiliar de alguma forma essas pessoas, né? Entendi. Você tem alguma pretensão de servir na vida pública? Porque tudo que você disse já está bem próximo ali, já está bem perto ali, né? Praticamente já vive isso de forma independente, de forma filantrópica, sem usar recursos vindos, né, de força maior. Você tem esse interesse? Na verdade é um pouco aquilo que nós fazemos muitas vezes, né, na fé, né? A gente muitas vezes, como cristão, a gente ministra, a gente prega, né? E faz um trabalho, entre aspas, de um pastor, né? Sem ser pastor, né? Então foi aí que futuramente eu desenvolvendo todo esse trabalho de bastidores, de fazer células em casa, de ministrar em igreja, testemunhar, que aí o pastor Jorge foi e identificou, bom, vamos consagrar você como pastor, né? O pastor Jorge, e aí me consagrou como pastor para que eu assumisse, de fato, tivesse, né? Essa bênção espiritual como um líder religioso, né, como líder espiritual, pastor, né, e tivesse essa autonomia de pastor, né. Então na vida pública tem um pouco disso, né, você vai fazendo, vai ajudando aqui, ajudando acolá, né, da maneira que Deus vai direcionando. E daqui a pouco alguém identifica e fala, pô, não, você tem que, né, tem que exercer uma vida pública de fato, né? Porque você já tem todos os predicados, né? Já exerce, né? Já exerce. Agora precisa somente de um cargo, vamos dizer assim, né? Um cargo público. E você falando disso, eu fui convidado, né, a disputar. Ah, então tem esse convite. Tem um convite, Uau, né? muito bom. Tem um convite a disputar aí a deputado federal agora em 2022, né? Muito bom. Tem um convite, como finalizou como é que fala, as convenções, na verdade, as filiações, né? As filiações partidárias agora em abril, né? No início de abril terminou, então eu acabei me filiando a um partido e estamos analisando essa questão, né, da política. Estamos com uma equipe aí que a gente vai conversando, vai analisando, vai desenvolvendo o projeto. Nosso foco está no projeto mesmo, social hoje. E ao mesmo tempo, obviamente, né, muitas pessoas vão se engajando no projeto social para poder auxiliar, ajudar. Entendi. E a gente vai construindo uma base. Se Deus for confirmando, né, passo a passo, nós temos aí 5 meses para as eleições, se for confirmando passo a passo, a gente, quem sabe, nós estaremos aí disputando aí as eleições em 2022, né? Pois tem muita gente que do nada
por exemplo, eu tenho amigos e conhecidos, pessoas assim que do nada recebem um convite para participar e não tem uma história social, não tem uma história de contribuição. Tô falando isso porque desde o início da minha conversão que eu sou envolvido com o social, mas eu não tenho esse chamado. Porque eu vim, por exemplo, na minha adolescência, tive problema com droga. Aí eu vim desse submundo, a minha conversão me limpou disso, né? A minha história foi modificada nesse sentido. Então, quando eu converti, eu usei da minha dor para ser cura na vida de alguém. Então, a gente que já teve um envolvimento ou tem de uma certa forma com contribuir no social, ajudar pessoas e fazer alguma coisa, quando a gente vê uma pessoa que não tem nada a ver, que nunca fez nada, a gente tem um pouco de repúdio, porque a gente pensa assim, poxa, não. E aí quando a gente vê a sua história, da onde você veio, o que você já faz. Porque, na verdade, tem muita coisa que você não disse aqui, que você não mencionou aqui, que você faz também. E aí a gente olha assim, poxa, tá aí um bom nome, uma boa pessoa para representar a gente lá aqui, que faria, que atuaria no ambiente, que a gente enxerga uma necessidade e tem competência e tem capacidade para desenvolver e fazer acontecer. Porque conhece, não é alguém que ouviu falar, veio de lá, né? E você já faz isso. Eu lembro que eu acho que você nunca tocou, não sei se desde quando você tem essa pretensão. Tem muito tempo? Não. É novo para você também. Porque eu lembro que eu já fui em diversas igrejas, em diversos lugares. Por exemplo, tem uma igreja próxima da minha casa lá, que eu cantei também, você pregou depois. E aí você foi lá pregar. Eu acho que praticamente você deve ter pagado para ir lá. Porque, por causa da sua despesa, do seu desloque. Então, desde sempre, isso pelo que eu te conheço, o contato que eu tenho com você, eu vi que isso é presente. Não existe essa você não caiu de paraquedas nisso. Desde sempre, você sempre fez isso, sempre se preocupou com o próximo, né? Com o ajudar, o servir. E, cara, que top. Que Deus abençoe muito e que isso dê muito bom, cara. Que isso dê muito certo. Deu muito certo. Na verdade, assim, Deus tem os seus propósitos, né? Tem a sua vontade. E eu tenho o hábito de dizer, eis-me aqui, Senhor, né? E durante o período futebolístico, esse ciclo, né, dentro das 4 linhas, eu entendi que Deus usava essa profissão, né, de atleta ou jogador de futebol, para que eu pudesse influenciar esse meio, né, esses bastidores do futebol. E eu procurei me doar muito, né, para o reino nesse período, através de células na minha casa, através de reuniões nos clubes, através de convites que eu recebia, né, e aceitação de convites para igrejas. Muitas vezes eu saía de um treino pesado, cansado, mas atendia uma agenda, ia, né, e como você disse, muitos lugares que eu ia, de fato, né, eu custeava tudo, e além de custear, ainda existia alguns líderes que pediam, né? Faziam algumas demandas. Não, nós estamos reformando aqui. Você ainda recebia uma oferta. Você ainda deixava uma oferta, né? Exatamente. Então ainda tinha que dar uma ofertinha ali para a igreja, né? Para abençoar. E assim, é lamentável até comentar e falar sobre isso, mas é importante alertar também alguns líderes, né? Que infelizmente alguns líderes afastam algumas pessoas, né? Que tem possibilidade e condições justamente por causa das demandas, né? Por causa da pedição. E eu ia com o maior prazer, sempre fui. Muitas pessoas, né? Eu ia em igrejas tanto pequenas. Eu lembro que eu fui uma vez num bairro... As 2 igrejas que eu fui eram igrejas pequenas. Era igreja pequena, nós estávamos juntos, né? Mas eu fui numa igreja menor ainda, que foi no bairro Independência, lá no Vale do Jatobá, naquela Eu acho região. que o pessoal não pode nem anunciar, não, né? Tem que fazer, surpresa. Não, quem mas foi, lá tava lotadaço, né? É isso que eu imagino, E foi uma igreja chamada Garagem de Fogo. Garagem de Fogo. E, de fato, era uma garagem, né? Era uma garagem, tinha 2 cadeiras de um lado, 2 do outro, um corredorzinho, e fizeram ali, tipo, né,
um altarzinho ali, um altarzinho, né? E eu fiquei até constrangido, porque o altar só cabia uma pessoa, mas aí colocaram uma cadeira enfim, então eu fiquei todo apertadinho ali esperando, né, meu momento ali para ministrar e tal. E a garagem era tão pequenininha que a rua estava lotada, né? Porque não tinha espaço, ninguém. Era melhor o pessoal ter montado a estrutura na rua, né? É verdade. Feito tudo na rua, né? Então, assim, um bairro que eu nunca conheci, que eu nunca tinha ido, que eu não conhecia, fui lá sozinho, né? Com meu carro tranquilo, e as pessoas diziam, pô, você não tem receio, né? Não tem medo, né? E eu falava, pô, se Deus não me proteger, eu quem fazendo a obra dele, quem que vai me proteger, né, É verdade. Tá entendendo? Eu tô indo ali para fazer a obra de Deus. Entre aspas, o Ceará, jogando ainda, estava em atividade, não tenho nada a ganhar com isso. Tá entendendo? Não tenho nada a ganhar com isso, né? E por então isso... eu tô indo fazendo a obra de Deus, né, cara? E foi isso que chamou muito a minha atenção. Porque eu pensava exatamente isso. Falei, cara... tem que amar Jesus, tem que se importar com o reino, tem que estar preocupado com essas coisas, porque senão não faz sentido. Por exemplo, hoje a gente pensa assim, não estou dizendo que eu pense assim, mas a cultura é essa. No nível que você vive, que você tá, o seu reconhecimento, a questão da fama por causa dos clubes que você passou e do seu resultado, a galera vai pensar assim, não tem por que ele tá aqui, ele vai para uma igreja maior, ele vai pro... Não, cara, e muito pelo contrário. Se entrar no seu Instagram agora, no seu Facebook, dá para perceber as igrejas que você tá ministrando. Tem uma bem recente, que tinha um pessoal orando por você, você acha que de joelho ali, o pessoal com a mão sobre a sua cabeça e orando por você, e dá para ver que é um ambiente mais simples, né? Exatamente. Então eu acho que faz muito sentido, e é muito importante a gente valorizar as nossas, saber de onde a gente veio, que a gente não despreza esse lugar, porque o que acontece muito é que as pessoas crescem e no meio do caminho elas se esquecem. O problema não está em crescer, o problema está em se esquecer. A pessoa cresce e se esquece da onde veio. E eu acredito muito que a gente pode se tornar grande para se lembrar da onde a gente veio, porque aí fica mais fácil da gente jogar uma corda, estender uma mão, abrir um caminho para que outras pessoas também saiam de lá. Né? Exatamente. Essa postagem aí que eu fiz, eu estava em Santa Bárbara, né? Final de semana há 15 dias mais ou menos, 12, 13 dias. Então nós fizemos Catas Altas, né? Eu fiz São Gonçalo do Rio Abaixo, Catas Altas e Santa Bárbara. Foram 2 jogos beneficentes, um no sábado, outro no domingo, e ministração, né? Então a gente acaba aproveitando quando vai em alguns lugares, né? Isso, abre a agenda. Exatamente, aí já aproveita para ministrar também e conciliar e fazer aí com que a fé e o esporte estejam unidos, né? A fé e o esporte possa se unir, né? Então você diria que Deus te coloca nos lugares para você usar da sua influência para que o nome dele seja conhecido e que ele se faça presente naquele ambiente. A política não seria diferente. Exatamente. E uma coisa, você não me pediu para falar isso, mas eu vou falar aqui. Se você vê nesse período o pastor Ceará numa igreja pequena, não, pelo amor de Deus, não vai dizer que ele está fazendo campanha, porque ele já faz isso há muitos anos, há muito tempo, e eu sou prova viva disso. Tem muito amigo em comum que vai concordar comigo, que vai dizer a mesma coisa. Não é campanha, ele não tá fazendo bonito, igual os políticos que vão na feira comer pastel, tomar caldo de cana para falar que é simples. Isso aqui é uma verdade que a gente já viveu junto e é comum, isso é muito normal para você, né? Pois como você salientou anteriormente, né, Diego? Eu tenho, né, essas origens de vir, né, de uma situação simples e de saber que houve um processo, né, e esse processo, dentro do processo, ele foi direcionado por Deus, esse processo, e 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comas, quer bebas ou faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, né? Então há um propósito nisso, né? Há um propósito que glorificar a Deus em todas as coisas, né? Em todas as circunstâncias e situações. Então, o Ceará,
mesmo estando atleta durante um longo tempo, o Ceará sempre serviu a Deus dentro e fora de campo, né? Nunca, pela misericórdia de Deus, nunca rejeitei uma agenda. Eu nem queria saber aonde que era, né? Nunca perguntei quantos membros tem a igreja, né? E qual o tipo de bairro que é, qual o tipo de cidade. Sempre só perguntava o endereço. Qual que é o endereço e que horário que é o culto. Estarei aí, né? Então, não perguntava a denominação. Se perguntava, era mais para saber os usos e costumes, aí ter uma ideia, né? Isso, se eu tinha que ir de chegar terno, sem barba. Eu lembro uma vez um cantor daqui de BH, o Eli Soares. Eu conheço. Ele foi ministrar num lugar, numa Assembleia de Deus. Ixi. Aí ele tem barba, né? Aí ele postou um stories sem barba nenhuma. Então quem já conhece, já fala assim, ele teve que foi numa Assembleia, teve que se adaptar pro lugar. Mas tem muito disso, né? Exatamente. Então essa era a minha preocupação, era de saber para servir melhor. Exatamente. Porque eu passei por uma, né, em 2004. 2004 eu jogava no São Caetano e eu fui convidado para ir numa igreja bem tradicional, e eu não sabia. Foi através de um amigo, o Lúcio Flávio, que era jogador. Eu conheço uma igreja, um pastor tal, perguntou se você poderia ir lá ministrar. Eu falei, eu vou com o maior prazer. Aí ele só me deu o endereço, o horário do culto, o nome do pastor é fulano de tal. Eu falei, beleza. E eu, mesmo sendo um atleta, eu sempre procurei ir assim, né, com camisa, né? Nem sempre vou de terno, mas com camisa e calça pronto, social, né? Pelo menos você consegue se adaptar, né? Isso, tá pronto o ambiente ali. Aí cheguei lá, aí o pastor me cumprimentou. Não, irmão, que bom que você veio e tal. O irmão tá super bem vestido, mas tá faltando uma coisinha. O que era? O terno? Aí eu falei, mas por quê, pastor? Não, tá faltando uma gravatinha, né, irmão? Pra subir não. Faltou a gravata. E ele providenciou uma gravata? Pegou a gravata de um presbítero lá. E colocou em você. Tirou o presbítero do altar, porque pra subir no altar tinha que ter gravata. Tirou a dele, colocou em você. Colocou ele no banco. Mas sua blusa era social? Não, eu fiquei parecendo Mentira. Um palhaço. De camisa normal com gravata. Com gravata lá, gravata toda colorida e com cor que não tinha nada a ver. Nossa, não combinava, né? Não bate. Ô, irmão, mas deixa eu te falar, mas aí eu já dou umas cutucadas, né, cara? Eu já pego o microfone cutucando. Pô, que maldade fizeram com você, cara. Aí eu tive que dar uma cutucadinha no pastor e, entre aspas, na tradição da igreja, né? Enfim, né? A gente respeita, eu respeito muito, né? Assim, os usos e costumes de cada igreja, mas a gente não pode colocar isso acima, né? Pois entendeu? Se não tivesse uma gravata ali. Exatamente. Você não ia poder ser usado por Deus. Então são algumas coisas assim, e devido a isso eu aprendi. Então eu sempre procurava saber, qual a igreja? A igreja tradicional, a igreja, né? Renovada, igreja muito pentecostal, enfim, para saber mais ou menos o estilo de roupa que eu iria vestir, né? Para não ficar também muito desproporcional o negócio. Mas isso aconteceu comigo uma vez. Eu fui cantar o ritmo que a gente canta, né? Mas pra cima, aquela coisa. Fui cantar numa igreja tradicional, Zé, muito tradicional. Pra você ter uma ideia, eles apresentavam, tipo, por etapas, né? A galera toda sentada. A oportunidade agora tá com as crianças. As crianças lá na frente, eu falei, rapaz, eu acho que eu vi no culto errado. E eu fui com essas roupas coloridas, nossa, muito chamativo. Aí eu falei, rapaz, eu me senti eu falei, cara, eu vi no endereço errado, não tem condição. Aí daqui a pouco a juventude tinha um momento no culto. Aí falou, a oportunidade agora tá com a juventude. Aí eu fui lá pra frente, aí a gente cantou. Aí eu tentei fazer um negócio mais convencional. Mais light. Mais light, exatamente. Essa palavra. Eu falei com o menino que anda comigo, falei, rapaz, não dança, não faz nada não, fica quieto aí. Engessado. Se converta aí. Segura. Se contenha. Ele pegou, ficou quietinho, a gente cantou 3 músicas, tipo, algumas versões que a gente faz, a gente tem repertório pra todo lugar. Aí eu cantei, agradeci a oportunidade e falei, obrigado, e fui descendo. Aí o pastor correu, subiu e falou, não, peraí, rapaz, você não cantou quase nada, que você não cantou aquela música que você fala da menina, que você não olha, o menino dançou. Aí ele foi falando, né, do nosso repertório. Eu falei assim, pastor, você tem certeza? Ele falou assim, tenho.
Eu falei, então apaga um pouco de luz aí que o negócio, eu tô brincando. Mas eu falei assim, ó, então vamos lá de novo, então levanta aí, pessoal. Aí eu fiz, né, o que a gente tá acostumado a fazer. Mas só que nesse dia eu aprendi a questão das vestes. Não é que eu tava errado no meu jeito, mas eu passei. Foi exatamente nesse dia que eu falei assim: eu preciso estar pronto para qualquer ambiente, para qualquer lugar. Tipo, uma questão de uma roupa que eu vou me sentir bem. Às vezes não é que é proibido ou que vão te constranger, mas você se sente que você fala assim: cara, eu tô muito deslocado aqui, no meu caso, né? Mas o teu estilo, quando a pessoa te convida para ir... Já cara, sabe mais ou menos o que né? Não tem nem como. Já sabe, né, cara? E falar no estilo, os meus filhos que não param de cantar, né? É melhor subir quadrado que descer redondo. É isso, rapaz. Manda um abraço pra eles aqui, né? Pra turma toda, pro trio. Tu é fera, cara. Tuas letras são muito fera. Pô. Que da hora, muito bom. E eu fico feliz de ouvir isso de você. Olha, pastor, Ceará... Como é que te chama? Pastor, Ceará? Fica à vontade. Vai lá, manda ver aí, cara. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, sua disponibilidade. Foi muito fácil falar com você. Foi muito fácil me comunicar e a gente agendar. Você, hoje, o Pod Blessed, ele é gravado. Tá entrando para vocês aí como gravado, porque você encontrou um espaço na sua agenda. Você tá vindo de uma viagem, parou aqui para falar com a gente. E então, ó, curta muito compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito e nos acompanha até aqui, porque foi um presente mesmo que você deu pra gente aqui, que você deu pra nossa audiência. E suas redes sociais, você tá no Instagram, em todo lugar você tá. Você tem canal no YouTube, não, né? Não, na verdade, o meu filho até criou recentemente só para colocar um vídeo ali dos jogos beneficentes, né, que a gente faz. Ah, muito bom. Mas a princípio eu não tenho... Então, se a galera quiser acompanhar os jogos beneficentes, esse projeto tem na internet também. A gente está começando a colocar lá também, né, pro pessoal. Bom, mas a principal via é Instagram. Instagram é o... Porque eu não consigo dar conta também de tudo, né, e às vezes a gente está agora num período de transição, como está crescendo bastante aí os projetos, né, de poder também deixar na mão de alguns assessores, né, para ajudar também nesse controle, mas Instagram junto com o Facebook, né, mas o Instagram é o Ceará02 _oficial, é a maneira mais fácil aí de se comunicar comigo, né, cara, e te agradecer aí pelo convite, pelo espaço, né, e pedir para a galera que está nos acompanhando aí, ó, vamos curtir bastante este vídeo aí, esse bate-papo, vamos compartilhar, porque certamente muitas pessoas poderão ser abençoados, poderão ser tocados, né, pelo nosso bate-papo, porque nós não estamos aqui simplesmente para passar um tempo, mas estamos aqui para transmitir uma mensagem e, sobretudo, uma mensagem de vivência, né, de experiência, não é uma mensagem teórica simplesmente, né, mas uma mensagem de vivência, experiências vividas, experiências, né, boas e ruins também, muitas delas. No entanto, a fé nos fez superar muitos obstáculos, né? Verdade. E é por isso que Deus, ele se faz presente nas nossas vidas, porque a gente não corre, né, dos obstáculos nem das dificuldades. Temos que enfrentá-la como Davi enfrentou o gigante. Isso, sem recuar. Enquanto todos estavam com medo, Davi falou, não, esse cara aí não vai amedrontar, né, um exército do Deus vivo, né, cara? Estou com Deus e Deus vai me fazer vencer. E assim nós devemos ser, enfrentar os problemas, as dificuldades, crendo que Deus está conosco. Cara. Isso foi fundamental para Davi, né? Saber que Deus estava com eles, né? E é isso. Estou muito feliz. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, meu irmão. Por ter facilitado tudo e ter contribuído pra gente trocar essa ideia aqui. E é isso. E é melhor subir quadrado, né? Melhor subir quadrado que descer redondo. Olha lá. Bem melhor. Às vezes a galera quer ficar redondinha aí pra poder se adaptar ao mundo, né? E na propaganda da cerveja eles pregam isso, né? Que isso, quem não participa de tudo que tá acontecendo ali é uma pessoa careta. Pessoa quadrada. E então, se é pra ser careta, eu sou careta com muito orgulho. Né? A gente tem orgulho disso, vamos ser careta de verdade. Exatamente, meu irmão. Cara, é isso, um prazer absurdo. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe muito sua vida. Tamo junto, e precisando de qualquer coisa, estamos aqui. E Pod Blessed
Tá com você, o Blessed Cast, melhor dizendo. Blessed é o programa do meu irmão. Tamo junto, viu? Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço com Deus. Deus abençoe, família. Valeu.